Período de férias é sempre muito bom, muita gente viaja, mas muita gente que foi embora e que tem família aqui em Maringá, retorna. Então hoje eu fiquei feliz de ver lá o Ives e a Priscila, estão lá atrás, que bom ver vocês aqui. O Fernando, a Edmara, o Vini, quem mais de fora que está aqui? Tem mais alguém? E o Pablo, a Márcia e a Paola, e eu já queria chamar o Pablo aqui à frente. O Pablo vai ser o mensageiro dessa noite. O Pablo é prata da casa, seminarista da nossa igreja, do nosso presbitério em São Paulo. Passou para o 3º ano, graças a Deus, e tem trabalhado numa igreja lá em São Paulo, algo muito interessante, porque quando eu voltei a morar em São Paulo em 92, eu frequentei essa igreja e trabalhei lá um pouco também, a IPI da Vila Romana, uma igreja pequena, mas Deus tem usado a vida do Pablo lá, ele tem sido um instrumento de Deus. E eu já estava sentindo no meu coração de tê-lo aqui, trazer um recado para a igreja num domingo, onde a gente tem os irmãos aqui presentes, né? Que bom. Então, você é muito bem-vindo na tua casa. A Márcia também, que Deus abençoe vocês, seus estudos, ministério. Vamos orar pela vida do Pablo. Pai, colocamos a vida do Pablo nas tuas mãos. Pedimos que o teu Espírito continue a derramar da tua água sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz de Jesus. Amém? Que bom que nós estamos aqui. Quero agradecer, não poderia deixar de agradecer o convite feito pelo pastor, agradecer o conselho que permitiu isso também, porque eu sei o quanto é importante a ceia para essa igreja, e eu sei como é o cuidado na escolha do pregador para esse culto. Então eu me sinto muito lisonjeado, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, porque eu sei do peso disso, eu sei da importância disso para a vida da igreja. Quero trazer um abraço carinhoso da IPI de Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo, como o pastor já falou, uma igreja pequena, uma igreja de 40 a 50 membros, mais ou menos, de pessoas com uma idade um pouco mais avançada e completamente diferente daqui, completamente diferente. Tem sido um desafio. Outra liturgia, outros hinos, outras canções, outras pessoas, outros pensamentos, uma grande metrópole, algo que eu só poderia aprender se eu, estando lá realmente. E tem sido um privilégio, graças a Deus. Eu estou lá auxiliando como seminarista aos finais de semana. Durante a semana eu estou no seminário de segunda a sexta, e sábado nós temos ensaio de louvor lá, de manhã a escola dominical e à noite o culto. E trabalho com o pastor Auri Reinaldete. O pastor Auri, é interessante lembrar da história dele, que o pastor Auri é dessa região aqui. Estudou junto com o pastor Saulo, o pastor Newton Tuller, é ali da mesma turma mais ou menos, o pessoal se conhece. Então, muitas coincidências, muitas histórias surgiram. O presbítero, o pai do reverendo Auri, ele foi presbítero na primeira igreja, bem no começo. Então a gente conversou muita coisa, teve muita coisa legal para a gente se curtir. O pastor Auri falou: Pablo, manda um abraço para a igreja. E foi uma igreja que nos acolheu, irmãos, em São Paulo. No primeiro ano a gente não trabalhou, e no segundo ano a gente conseguiu essa igreja para poder trabalhar, e isso foi uma bênção. Os irmãos são muito carinhosos, a Márcia, a Paola, a Márcia trabalha com o Ministério Infantil, também ajuda. A gente está no coral da igreja, um coral antigo, muito bem afinado, muito lindo de ver. Pianista, assim, algo diferente também. Mas muita saudade de vocês. Muita saudade da IPI Jeová Rafá como igreja, como comunidade. Geograficamente nós estamos separados, mas o meu coração sempre online, está lá assistindo as pregações, pastores, Isaías Wesley, o louvor que o Claudinho ministra, e é um renovo para mim também. Amém? Vamos meditar, irmãos, na palavra do Senhor, Salmo de número 27.
Palavra de Deus que é maravilhosa, que ensina, que exorta. Claudinho, já para o final, eu gostaria de cantar essa última canção que foi tocada. Tem muito a ver com a pregação, foi uma bênção para mim. É o Espírito Santo trabalhando, com certeza. Salmo de número 27, eu vou ler todo o Salmo. Se você não trouxe sua Bíblia, se você não está perto de alguém que tem Bíblia, apenas olhe para mim e ouça. Salmo 27, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu acho que só lendo esse texto a gente não precisaria falar mais nada aqui, mas eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos e com as irmãs. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, eu estava sozinho em São Paulo, a Márcia estava aqui, em Maringá, e eu recebi uma triste notícia de que a Naná, minha amiga de sala de aula do seminário, ela havia sofrido um aneurisma cerebral. A situação falava que era terrível, era muito difícil, e o enterro dela foi ontem. Ela não aguentou a cirurgia para poder fazer a correção que deveria ser necessária para que ela pudesse sobreviver. Foi lá em Guarulhos. Infelizmente a minha família não pôde estar lá com a Naná. Ela tinha 59 anos. Ela era uma pessoa muito disposta. Ela, principalmente, era disposta na obra do Senhor. Ela trabalhou durante toda a sua vida no Ministério Infantil em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, na IPI do Brasil, sempre da IPI do Brasil. Há alguns anos ela tinha feito um curso de missões urbanas, lá no seminário mesmo de São Paulo. Gostava de trabalhar para o Senhor, queria se aperfeiçoar para o Senhor. E ela deixou 2 filhas, um neto. E eu acredito que essa família com certeza não passou um Natal e um Ano Novo como a gente teve o privilégio de passar. Fazia muito tempo que eu não perdia uma pessoa querida. Fazia muito tempo que eu não tinha perdido um amigo, uma amiga. Fazia muito tempo que isso não acontecia. E normalmente quando isso acontece, pelo menos comigo é assim, eu costumo fazer algumas reflexões
algumas revisões de valores sobre a vida. Eu não sei se você costuma fazer isso quando algum ente querido falece, nos deixa. E é o momento oportuno para que a gente possa analisar algumas coisas, o verdadeiro valor das coisas. Eu me recordo dos momentos que eu passei com ela. Eu me lembro das coisas que a Naná tinha, que eu podia aprender com ela. Eu olho para a minha vida e eu vejo como é que eu tenho me comportado, como é que eu tenho enfrentado a vida, como eu tenho gasto tempo com a minha família. A gente tem que refletir, porque se a gente não fizer isso, as perdas deixam de ter o valor que elas realmente têm. Mas glória a Deus, porque a gente não precisa ficar preso nas nossas próprias reflexões, nos nossos próprios pensamentos, porque a gente tem essa maravilha que é a palavra do Senhor, que está à nossa disposição, que nos dá a diretriz do que a gente deve fazer, como fazer. A gente não precisa ficar fazendo elucubrações de como que poderia ser, por que isso aconteceu. Não precisamos disso, porque nós temos a palavra do Senhor. E esse texto, o Salmo 27, é um texto que eu olho para ele, eu bato o olho nele, e é um texto que coloca a minha vida em ordem. É um texto que eu olho para ele e eu vejo, eu tenho que seguir o que está aqui, para que eu não dependa dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias visões, dos meus juízos de valores. Eu tenho a palavra do Senhor, eu preciso aproveitar o que ela tem de bom para mim. Eu não sei se isso poderia ser um tema ou algo assim, um título da mensagem, mas eu coloquei aqui, queria colocar para os irmãos, para ficar um pouco mais didático, alguns conselhos do Salmo 27 para manter a nossa vida em ordem. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar nesse salmo aqui algumas vezes. Vamos ler novamente o verso 1 e 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É lógico, irmãos, que a gente não está num contexto de guerra como Davi estava aqui ao escrever o Salmo. Era um outro tipo de guerra, outro tipo de batalha. Mas as lutas das nossas vidas são outras. A família da Naná está em luta. Esse Natal e esse Ano Novo para eles estão em luta. Um casal que está em dificuldade de relacionamento e passa por um processo de separação. Luta. Só quem já passou ou acompanha algum casal sabe o sofrimento, a dor, a angústia e a depressão que esse casal vive, os sentimentos que isso causa na vida de cada um deles. Um pai que vê o seu filho nos caminhos das drogas e longe dos caminhos do Senhor, como eu tenho visto isso lá em São Paulo. Crentes de 63, 65 anos, com seus filhos aí de 20, 23 anos, longe da igreja, não vão mais à igreja, a igreja não atrai mais. E para onde que eles vão? Não sei. Luta. Uma mãe que está grávida e perde o seu filho, luta. Esse casal que veio à frente, luta. Uma gravidez indesejada, luta. O empresário que vê a sua empresa falindo, quebrando, luta. Um pai de família desempregado, sem condições de dar alimento para sua família. Dificuldades financeiras, contas para pagar, luta. Mas apesar dessas lutas e adversidades, este salmo diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. E diz mais, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmo 91, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Josué 1,9, um texto que o pastor gosta muito, que falou muito ao meu coração nessa mensagem.
Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Confiança, confiança. Esse é o primeiro conselho que eu consigo ver nesse salmo, confiança. Devemos confiar naquele que é a nossa luz, a nossa salvação, mesmo que um exército se acampe contra mim. Confiança. Mesmo que as lutas venham e nos cansem. Confiança. Segundo conselho. Eu não vou pegar todo o salmo aqui e ver todas as coisas que ele tem, mas algumas coisas que me chamaram a atenção, que falaram ao meu coração, eu espero que fale com a sua vida grandemente. Tá bom o som aí? Eu estou falando forte aqui, mas é que eu estou um pouco, né? Glória a Deus. Outro conselho que eu aprendo com o Salmo 27, para a gente manter a nossa vida em ordem, é que nós devemos buscar ansiosamente a presença de Deus. Abra lá a sua Bíblia, se não está com ela aberta, volte lá, verso 7. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. E agora, irmãos, esse verso 10 aqui é um dos versos para mim mais lindos da Bíblia. Um dos mais lindos. Eu estou lendo a NVI aqui. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em outra versão, na revista atualizada. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus é maravilhoso. E um fato, irmãos, que eu tive essa semana, eu falei, eu li esse versículo e eu pensei, no caso daquele bebê recém-nascido, dessa semana, que foi encontrado num bueiro, todo mundo acompanhou. Eu fiquei espantado porque eu me maravilhei com duas notícias. A primeira dela, no diário, até anotei aqui, dia 3/1, na quinta-feira, 3/1, quinta-feira. O bebê foi localizado por volta das 14h45, ainda embrulhado em um pano com manchas de sangue e com um cordão umbilical. Exames apontaram uma lesão na coluna cervical e outra no tórax, com suspeita de perfuração de pulmão. O recém-nascido também sofreu traumatismo craniano e está internado na unidade de terapia intensiva neonatal sob os cuidados de uma junta médica. Agora, olha lá o que diz o diário de ontem. Esse é o nosso Deus. Bebê encontrado em bueiro sai da UTI até amanhã. Até hoje. A previsão é de que ele saísse hoje. É bom o estado de saúde do recém-nascido abandonado em um bueiro em Maringá. Esse é o Deus que agiu na vida desse bebê. É o mesmo que agiu na vida de Davi. E é o mesmo que age na nossa vida. Amém? É o mesmo Deus, o Deus de sempre, de eternidade em eternidade. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus maravilhoso, Deus bondoso, o Santo de Israel, o Senhor dos senhores, Jeová Rafá, Jeová Jiré, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Tudo foi feito por Ele e para Ele. A Ele seja dada toda a glória. O salmista tem certeza que se ele buscar a presença de Deus, Deus jamais o desamparará. Buscar a presença de Deus com humildade. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas ele não falou assim, Deus, eu declaro, eu determino que o Senhor me ajude. Eu determino que a tua face seja presente na minha vida. Eu gosto de ler esse texto porque o salmista vai com muita humildade. E é o que a gente às vezes não tem quando se dirige ao Senhor dos exércitos. Compadece-te de mim e responde-me. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Eu tenho certeza de que o Senhor jamais me desamparará. Essa é a certeza do salmista. Em meio às lutas e sofrimentos do dia, busque a face do Senhor. Em meio às alegrias e às vitórias, busque a face do Senhor. Em todo momento, busque a face
do Todo-Poderoso. Terceiro e último conselho que eu vejo nesse Salmo 27 é que nós devemos aprender mais e mais sobre o caminho do Senhor. Verso 11, leia comigo. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Davi agora ele pede orientação do Senhor. Senhor, guia-me pelos teus caminhos. Conduze-me por uma vereda segura. Mas nós temos uma revelação maravilhosa lá em João 14,6. Quem sabe de cor? João 14,6. Achamos um crente, outro crente, mais um crente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ensina-me mais, Deus, sobre a tua beleza, Pai. Ensina-me mais, Senhor, sobre o que o Senhor é. Quem és, Senhor? Quem és? E aí eu me pergunto o que a gente tem feito com o nosso tempo. De que forma a gente tem querido buscar a presença da beleza, da santidade do Senhor. É tempo de conhecer a Deus. É tempo de saber quem Ele é. É tempo de buscar conhecer os seus caminhos. E é isso que a gente só consegue se dedicando no estudo da palavra. Eu não quero ser chato aqui, e nem você. Mas assim como existem muitos pais que não têm graça, sabedoria, entendimento para educarem os seus filhos, às vezes, as pregações que eu ouço sobre o tempo de estudo em casa, elas são muito pesadas, ou às vezes não tem a graciosidade do Senhor para que a gente possa colocar isso na nossa vida. Apenas eu desafio você, para que você saia do campo das ideias, saia somente do campo espiritual. Não estou falando que o campo espiritual seja deixado de lado, mas saia do campo das ideias, do campo espiritual somente, e coloque isso na sua rotina. Eu não sei de que forma, você sabe muito bem como funciona a sua agenda. 2013, eu creio que pode ser diferente no estudo da palavra na vida de todo mundo aqui, amém? Eu não sei de que forma você vai fazer isso. Eu apenas te desafio, coloque um tempo. Eu não sei quando você vai escolher o melhor momento, de manhã, à tarde, à noite, eu não sei. Mas arrume a sua agenda para que você tenha tempo, em meio à correria, em meio aos filhos, em meio ao estudo, em meio ao trabalho, de meditar na palavra do Senhor. É um conselho, irmãos, do Salmo para nós. A gente não vai perder nada com isso. Pelo contrário. Concluindo, irmãos. Primeiro conselho, confiar no Senhor. Segundo conselho, desejar ansiosamente a presença de Deus. Terceiro conselho, aprender mais sobre o Senhor. E esse último versículo, o verso de número 14, fecha o Salmo com chave de ouro. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Na revista atualizada diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. A esperança do salmista com certeza não estava baseada nos projetos pessoais e no conhecimento pessoal que ele tinha. Espera no Senhor, espera pelo Senhor. A esperança dele está no Senhor. A força, a coragem e a esperança estão depositadas no nosso Deus. Esse Deus que nos enviou o seu Filho, nós vamos celebrar a ceia hoje. Esse Deus que nos enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Esse Deus que mandou Jesus para que a gente fosse comprado pelo seu sangue. Se a gente quisesse pagar essa dívida de pecado, nenhum de nós aqui poderia pagar, poderia ser o mais rico da terra, não poderia pagar. Porque somente quem poderia pagar o preço pela dívida do pecado, o preço da sua e da minha vida, era Jesus, porque ele nasceu sem pecado. E ele viveu sem pecar. Era por isso que ele poderia pagar. E a moeda do pagamento dessa dívida de pecado foi o sangue precioso dele, o sangue de Cristo.
para que nós fôssemos tirados das trevas e levados para a sua maravilhosa luz, como diz lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, antes nós não tínhamos misericórdia. Antes nós estávamos condenados ao pecado. Antes nós estávamos condenados às trevas eternas. E pelo sangue precioso do Cordeiro, nós temos o privilégio disso aqui hoje, de participar disso aqui hoje. Então que não seja mais o culto. Eu não sei se você saiu de casa pensando assim, eu não sei, eu vou lá para o culto para ver o que vai dar. Irmão, não faça isso. Pense no que foi feito. Agora que você ouviu, você não tem como não saber do que aconteceu, não saber o que de fato é o que a gente vai celebrar aqui, que é a morte e a ressurreição do nosso Salvador. O Salmo começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A Bíblia ela fecha inteirinha, do começo ao final. De quem terei temor? Eu desejo os meus mais sinceros votos de coragem para você nesse ano de 2013. Que você saiba que nós temos a luz e nós temos a salvação. Que nós temos Cristo. E que esse ano a gente pode desfrutar muito mais disso se a gente andar um pouco mais nos caminhos dele. Nosso Deus é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele merece tudo isso e muito mais. Ele falou muito comigo nessa palavra. Quando eu comecei a ler o texto, eu não pensei que Ele ia falar tanto. Mas como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Eu espero que Ele tenha falado com você, assim como Ele falou comigo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Fico feliz pela vida do Pablo. Deus abençoe seu ministério, Pablo. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. E que haja pessoas aqui que saiam dessa noite declarando com humildade que dependerão de ti. Que o Senhor é a sua luz, a sua força. Que o Senhor é aquele que os anima, que o Senhor é aquele que não os abandona. Que maior que a luta desse exército, dessa enfermidade, dessa crise, desse problema que se levantou, é o Senhor que é a luz e diz: não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.